Nesta quinta-feira, o presidente da OAB Nacional, o Cláudio Lamáquia, recorreu ao Supremo Tribunal Federal para que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, analise o pedido de impeachment apresentado contra Michel Temer. No mandado de segurança contra Maia, Lamáquia aponta que o processo está na gaveta há quase 3 meses. O pedido de impeachment contra o presidente Temer, fundamentado a partir da gravação de conversa do PMDBista com o dono da JBS, Joesley Batista, foi apresentado, Vera, pela OAB no dia 25 de maio. O que você achou dessa medida aqui, desse pedido da OAB? Tem sequência isso? Não vai ter, nada, não vai ter. É um daqueles casos em que a única resposta possível do Supremo, e ele já tem dado demonstrações disso, não sei por que as entidades e os políticos insistem, vai ser dizer que se trata de um assunto de competência interna do Legislativo e que, portanto, o Judiciário não tem que se meter. E é assim que tem que ser. Está dito na Constituição que cabe à Câmara analisar os pedidos de impeachment, instaurar comissão, etc., e dar prosseguimento aos ritos. O Judiciário já tem bastante atribuição e já tem muita atribuição cruzada com o Legislativo para entrar em mais esse fogo cruzado. Esse tipo de manifestação, Patrick, mostra um pouco o atual momento que vive a OAB, né? O presidente da OAB participou do Fórum Jovem Pan Mitos e Fatos, teve até um incidente meio desagradável, que ele foi vaiado por uma claque ali da DPF, dos delegados de Polícia Federal, mas o fato é que a OAB não tem mais aquela relevância histórica, aquela relevância institucional que ela já teve na redemocratização, na própria época da ditadura, no impeachment do Collor ela teve um papel importante, mas hoje, para um impeachment prosperar, e a gente viu isso no da Dilma, precisa que ele nasça ali de outras forças da sociedade, que ele venha embalado por uma falta de base política, base de sustentação no Congresso, por um certo consenso nos meios econômicos. A gente não tem esse alinhamento de planetas hoje em dia e é por isso que o presidente da Câmara, que é um aliado do presidente, mantém o impeachment na gaveta. Bom, o Carlos Andreasa já vem falando sobre essa questão e criticando de fato a OAB nessa questão já há um bom tempo, né, Andreasa? Como é que você viu esse pedido aí hoje da entidade? Eu considerei o episódio da vaia ao Lamáquia bastante agradável, Vera Magalhães. Eu achei um dos grandes momentos, manifestação de claque no fórum da Jovem Pan, mostrando que ainda há que houve uma certa concertação nisso, mas enfim, foram momentos dramáticos. A culpa não é sua, Vera, mas você que provocou com aquela pergunta. E aí, presidente, o senhor é a favor ou não da... E aí ele teve que dizer justa, e foi aquele negócio. A culpa sempre é da imprensa, não tem jeito. Um dos grandes momentos. A culpa é da imprensa, mas essa culpa é boa. É boa. Apertou o cara. É para isso. Para complementar, não há nenhuma previsão legal, né? Não há nenhum prazo estabelecido sobre da questão do Rodrigo Maia diante desse pedido. Nenhum lugar está escrito que ele tem tempo para responder, para se manifestar. Ele pode nunca comentar a respeito. Tá? Eu fui ver. Não existe essa previsão. O fato de que, além disso, o Rodrigo Maia ter ficado, para além disso, ele ter ficado calado diante da provocação, porque a provocação, né, do Lamáquia, da OAB, mostra apenas a irrelevância da OAB hoje, né? O Maia não respondeu e nem responderá, vai ignorar completamente o presidente da OAB, permanentemente em busca de manchetes, e relativamente bem sucedido. Vai você, Marcelo Madureira. Pois é, a Vera tem toda a razão. Infelizmente, a OAB perdeu toda aquela substância, aquela proeminência que ela tinha, né, nos anos da redemocratização, né? Aquele apelo, né, aquela relevância. Muito talvez porque a OAB, em vários momentos, né, ultimamente, ela meio que se partidarizou, né? Ela tem estado partidarizada, dominada por partidos políticos, né, em muitos lugares até pelo próprio PT, e isso tirou a isenção que a OAB tinha. Aliás, isso acontece também um pouco com
com a Associação Brasileira de Imprensa. O que aconteceu nos últimos anos, Vera, que foi uma espécie de uma ocupação por parte do PCdoB, do PT, dos partidos de esquerda, de vários órgãos de representação da sociedade, de atividades profissionais e tudo isso é péssimo, né? Porque essa partidarização tira a isenção, tira a pluralidade. Eu acho que esse negócio aí é mais para inglês ver, querer achar que vai tirar do baú as acusações contra o Temer, é totalmente extemporâneo, não é atribuição da OAB, não tem. E o próprio movimento agora com a Dilma foi um movimento basicamente do Miguel Reale, do professor Miguel Reale, da Janaína, do professor Hélio Bicudo, essas figuras sim, representativas, né, maiúsculas, que tiveram a coragem de colocar lá. A OAB foi mera, como é que se diz, figurante nessa história toda. É uma pena. É verdade, é uma pena, eles já tinham feito porque a OAB... pedido na Dilma que não foi para frente. Fala. E aí o que foi para frente foi o desses juristas que você citou, os juristas de mais renome. Pois é, de patrimônio moral e cívico. Oi, vai lá, Madu, vai você. Queria complementar aqui com raras, André, exceções, né? Com raras exceções, esses organismos de classe, né, OAB, ABI, com raras exceções, repito, sempre foram aparelhadas pelo PT e pelas suas linhas auxiliares. A única diferença é que a máscara caiu e que não é mais tão bacana ser ligado a esses partidos, mas esse aparelhamento continua. Eu nem tenho tanta certeza se o Lamach é ligado a algum partido, mas o que me chama atenção, mais até do que isso, nas últimas presidências da OAB, é que são advogados de pouco brilho, de pouco peso ali, não são juristas, não são pessoas que contribuem para a discussão do direito, se comportam mais como representantes de classe. Tudo bem, a OAB tem esse papel, ela é um órgão de classe dos advogados, mas ganhou peso esse lado sindicalista da OAB e perdeu peso um pouco esse lado mais cívico. Não é isso que você estava falando mais ou menos, Madu? É isso mesmo, em vez de ser uma das linhas auxiliares da sociedade, como mostrou aí o Andreasa, é uma linha auxiliar de determinados partidos, de determinadas linhas de partido. Aí se descaracteriza completamente e aí perde a credibilidade, perde a confiança da própria sociedade e se esvazia. Essa é a questão que se tem hoje no Brasil. Aliás, hoje tem uma entrevista excelente do Bolívar Labunier no Valor, no jornal Valor. No caso, ele fala mais do PSDB mesmo. Mas porque o descrédito da população, a depressão que a população tem, na medida em que você não se vê representado, você não tem quem se espelhar, você não tem quem se inspirar para você participar de um protesto, de uma coisa assim. O Brasil hoje amarra um enorme bode preto. Essa é que é a realidade, né? Daqueles de encruzilhada de macumba. Fala, André. Você e Vera foram muito felizes em captar essa migração da OAB, mas não é só a OAB, né? Das entidades de classe brasileiras, de modo geral, de uma cultura de defesa da República, dos valores republicanos, para a defesa de questões de classe. Uma sindicalização, para usar a expressão que a Vera aplicou. É exatamente isso que acontece. Então, não importa a filiação partidária do Lamach ou de quem quer que esteja à frente de uma organização como a OAB, mas sim o espírito que rege a sua atividade pública. Significa, a rigor, e isso é muito deprimente, porque mostra, aliás, a depressão da sociedade brasileira, o esvaziamento do indivíduo, o esvaziamento da liderança, da formulação de ideias originais por um indivíduo a serviço, portanto, das ideias, do espírito de um tempo, das ideias partidárias, das influências partidárias, da influência. A Vera falou, esses últimos presidentes da OAB, de modo geral, são, vamos ser francos, advogados medíocres, sem nenhuma proeminência.
experiência, oradores fracos, sem grandes causas, sem grandes formulações, sem um histórico. Eles estão ali como poderiam estar qualquer um, em defesa de uma classe, de uma corporação, de ideias difusas. Esse é o grande perigo. Aliás, a gente olha para o cenário político brasileiro e vê exatamente isso, a falta de indivíduos, a falta de lideranças. Aliás, no fórum da Jovem Pan, nós vimos algumas vezes, Madu, a exaltação, a homenagem de figuras já avançadas em idade. Né? Quem eram as referências ali? Hélio Bicudo, não estou nem entrando no mérito, tá? Não estou dando a minha opinião não, mas quem foram os homenageados? Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior, Carvalhosa, são pessoas de 80 anos de idade. Isso significa o quê? Que não há renovação, não há lideranças no Brasil. Esse é o grande problema brasileiro, de todos os partidos e também da sociedade. Bom, quer falar alguma coisa, Madu? Deixa eu pegar um ponto aí importante que o André... O André passou num ponto muito importante, que é uma responsabilidade, até seria da classe política, que é a formulação de caminhos, né? Dado que o Brasil vive uma crise muito grande, no fórum da Jovem Pan, teve a intervenção inicial da ministra Carmen Lúcia, foi muito interessante. Assim, ela disse mais ou menos o seguinte: eu não quero ir embora do Brasil, eu quero viver no Brasil, mas não nesse Brasil de hoje. Muito importante isso. E qual é o papel hoje que seria dos partidos políticos, das lideranças, né, das pessoas de bem desse país, se não formular caminhos, formular soluções, né, ter ideias para que a gente possa levantar, né, sacudir a poeira e dar a volta por cima, ou seja, caminhar adiante. Ninguém, principalmente dos partidos políticos, não tem nenhum, mesmo porque eles não têm a menor capacidade de formulação, de ideias, de criatividade, de positividade, nenhum, zero. Eles só estão tratando de não perder o seu foro privilegiado. É lamentável isso, Andreasa, mas é pura verdade. A gente precisa de homens públicos que formulem caminhos para a nossa sociedade.